Glória a Deus. Maravilha, a oportunidade o Senhor nos concede aqui mais uma vez nesta noite, não é? Deus é bom. Amados, abra sua Bíblia, Salmos 118, vamos ler o verso 22 e o 23, livro dos Salmos, capítulo 118, verso 22 e 23, o tema da mensagem é o alicerce espiritual. Vamos ver o que o Espírito de Deus tem para nós nesta noite. É muito importante que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito, porque se eu ficar falando aqui, mas o Espírito não trabalhar, muito obrigado. Se o Espírito não trabalhar, não vai adiantar nada, não é, irmãos? Mas que coisa boa é quando a gente vê a ação do Espírito de Deus. Às vezes, eu estou lendo a palavra, essa semana passada mesmo, eu estava no meu devocional, e eu já perdi a conta de quantas vezes eu li o Evangelho de João. Eu gosto muito de João e Romanos. Eu lendo lá um versículo no capítulo 6, parecia que é a primeira vez que eu estava lendo aquele versículo, e aquilo ali, eu li, reli, meditei naquilo ali, porque é o Espírito de Deus que trabalha no coração da gente. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, né? Muitas vezes, eu já li o Evangelho de João, mas eu li esse versículo no capítulo 6, parecia que era a primeira vez, né? É muito interessante a maneira que Deus trabalha. Então vamos lá, Salmo 118, verso 22 e o verso 23, diz assim a palavra: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Amém? Veja só, o tema da palavra de hoje é o alicerce espiritual. E eu chamo a sua atenção porque quando você olha para uma casa, você não vê o alicerce dela, não é isso? Às vezes, a gente vê aquelas grandes construções, né? Às vezes, a gente vê aquelas construções enormes, casas que parecem palácios, né? Mas você não vê o alicerce, você vê a construção. Às vezes, nós ficamos até mesmo encantados, né? Com mansões, né? Com casas muito bonitas, mas você não vê o alicerce desta casa, e é o principal, porque é o alicerce que sustenta aquela obra, não é isso? É o alicerce, a obra é alinhada ali pelo alicerce. E o salmista está dizendo aqui: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Em algumas traduções, ela chega a dizer pedra de esquina, né? Então, você não pode edificar uma casa sem alicerce. Você pode fazer uma casa bonita, uma construção bonita, mas se você não priorizar o alicerce, todo o seu trabalho vai ser em vão, né? Porque toda a estrutura se apoiará no alicerce. As paredes, o telhado, né? Você já pensou, você já imaginou você construir uma casa em cima do chão, sem fazer um alicerce ali, não é? Você vai ter um problema sério. Então, daí o cuidado da escolha da pedra de esquina, né? Porque era a partir dela que se alinhava toda a obra. Então, uma pedra de esquina, ou seja, na cultura judaica ela era chamada de pedra de esquina, mas nós chamamos aqui na nossa cultura de coluna, né? É uma coluna, ele está falando aqui para nós entendermos, numa coluna. Ela sustenta o peso da obra. Você já viu em várias construções, às vezes as paredes são quebradas
E o teto continua, porque a coluna foi preservada. Você quebra uma parede, faz outra parede, quebra ali de novo, mas você não pode mexer na estrutura. Você não pode mexer na coluna, a não ser que você vá fazer tudo de novo. Começar do zero. Não é isso? Então, um dia Deus, ele desejou dar início a uma grande obra nesse mundo. Né? Após a queda do homem, Deus desejou fazer aqui uma grande obra de restauração. E quem foi escolhido como construtor desta obra? Os judeus, não é isso? Eles foram escolhidos como os operários, como os construtores desta obra. Deus deu a eles a sua santa lei, né? Deus deu a eles os seus preceitos. Mas veja que durante a construção desta obra, como eu disse aqui, o fator principal é a pedra de esquina. O fator principal nessa construção é aquilo, né, que está chamando aqui também de pedra angular, porque é ela que sustenta toda a obra. Toda obra é alinhada por ela. Então, quando os construtores iam fazer uma grande obra, começava-se primeiro pela pedra angular, porque todo o alinhamento da obra era feito pela pedra angular, e não podia ser uma pedra qualquer, não podia ser de baixa qualidade, porque se fosse de baixa qualidade, existia o risco de desabamento. Então, o fato é que na obra de Deus, nesta grande obra que Deus desejou fazer, ele enviou Jesus Cristo. Mas o povo judeu rejeita Jesus Cristo. Veja só o que diz aqui o verso 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, né? Veja que desde o princípio Jesus Cristo foi rejeitado. Como eu disse, eu estava analisando o livro de João, e eu vi ali que até mesmo seus irmãos não criam nele. Você já pensou? Jesus tinha Maria como a sua mãe, que dava testemunho, né, de que por revelação divina Jesus nasceu, concebido pelo Espírito Santo, não havia dúvida quanto a isso, mas mesmo assim, nem mesmo seus irmãos criam nele, né? Ele precisou sair de Nazaré, porque ele testificou que um profeta não tinha honra em sua terra, não é isso? E ao longo dos evangelhos, você verá vários embates entre Jesus e os fariseus. Você verá vários embates entre Jesus e os escribas, vários embates entre Jesus e os doutores da lei, porque rejeitaram a pedra angular. A principal pedra da obra foi rejeitada pelos construtores. Você já pensou? Você vai fazer uma grande construção, né? E aí os materiais vão sendo vistoriados por você, e quando chega a hora de vistoriar o principal, a pedra angular, que é onde toda a obra vai ser alinhada, que é onde vai sustentar o peso de toda a obra, aí você rejeita ali aquela pedra angular. Foi o que os judeus fizeram, não é? O fato é que é a partir da pedra angular que a obra começa. É ele quem alinha e sustenta toda a obra. Mas a partir do momento que os judeus o rejeitaram, a partir do momento em que não creram nele, então, nós estamos vendo aqui que essa obra está ali comprometida, não é? E assim como os judeus, assim como os construtores rejeitaram a pedra de esquina, no dia de hoje, nós temos visto que muitas pessoas têm rejeitado também essa pedra angular. Eu tenho visto que muitas pessoas não querem ser alinhados por essa pedra de esquina. Como eu disse, a pedra angular,
ela puxava o alinhamento de toda a obra. Era por ela que toda a obra era alinhada. Mas muita gente prefere viver a sua vida, colocam as suas próprias pedras nos fundamentos de sua vida. Uns escolhem ser alinhados pelo dinheiro. Outros escolheram ser alinhados pelas opiniões dos seus amigos. Outras pessoas desejam ser alinhadas pela religião. Quantas pessoas têm seguido suas vidas, têm alinhado suas vidas pelas coisas que são deste mundo? Mas nós vimos aqui que da mesma forma que os judeus rejeitaram a pedra de esquina, muitas pessoas também têm rejeitado a Cristo. Hoje eu conversava com uma pessoa e eu falava do evangelho para ela, e ela me disse que foi membro de igreja muitos anos. Eu perguntei por que ela deixou, ela disse que nem ela mesma se lembra por quê. Não sabe nem por que parou de congregar. E, por incrível que pareça, irmãos, isso tem se repetido muito. Muitas pessoas que estão próximas de nós, e que às vezes você até pensa que essas pessoas não conhecem o evangelho, mas às vezes conhecem até mais do que a gente. Eu já conheci pastores que abandonaram o ministério e vivem como se fossem mundanos, como ímpios, não querem nem ouvir falar mais nas Escrituras. Porque a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. É ela que sustenta toda a obra. Se nós não entendermos esta verdade, se nós não entendermos que a nossa vida tem que ser alinhada por Cristo, se nós não entendermos que nós precisamos fazer a vontade dele e não a nossa, essa obra fica comprometida. E às vezes a gente vai falando, e eu comentava com ele sobre algumas passagens bíblicas, e antes que eu terminasse de citar, ele completava o versículo, porque conhecia mesmo a Bíblia, mas não sabia nem por que estava fora. Então, irmãos, nós estamos vendo a repetição daquilo que aconteceu há quase 2000 anos. Aquele que alinha as nossas vidas, aquele que sustenta a nossa vida, está sendo rejeitado pela humanidade. No livro de Juízes, a palavra chega a dizer que houve um tempo em Israel em que não havia rei e que cada um fazia conforme a sua vontade. Nós estamos vendo isso acontecer nos dias de hoje. Cada um vivendo conforme a sua vontade. Mas eu quero dizer a você, Deus não constrói nada sobre fundação errada. É preciso entender que Deus, a palavra chega a dizer que os planos de Deus não podem ser frustrados. A obra que Ele começou, Ele concluirá. É isso? Mas é preciso entender que cabe a nós trabalhar nessa fundação. É preciso entender que nós não podemos fazer como os judeus, rejeitar a pedra angular. Se nós fizermos como os judeus e rejeitarmos o alinhamento do céu, essa obra estará fadada ao fracasso. E para que haja uma boa fundação espiritual, para que haja um bom alicerce espiritual, nós precisamos cavar. Como é que você faz um bom alicerce? Como é que você constrói? Como é que você faz uma boa estrutura? Cavando fundo, cavando bem fundo. É preciso cavar fundo, até chegar à nossa mente. É preciso fazer uma faxina nos nossos corações. Sabe, uma boa construção, ela envolve profundidade. Ela envolve profundidade nos seus alicerces. E às vezes nós vamos ter que contrariar o nosso coração. Às vezes nós vamos ter que contrariar a nossa mente. Renúncia. Um bom alicerce espiritual envolve renúncia. Paulo chegou a dizer que o que eu quero
eu faço o que eu não quero fazer, e o que eu quero fazer eu não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Não é isso que acontece conosco todos os dias? O que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o que nós não queremos fazer, isso fazemos. Nós queremos nos dedicar a Deus na oração, nós queremos nos dedicar a Deus em santificação, nós queremos servir a Deus, adorar, e muitas vezes nós temos que lutar para fazer isso, não é? Quantas vezes nós temos que, tem havido um verdadeiro desafio para que nós possamos servir a Deus da maneira que Ele ordenou. No Evangelho de João, a palavra chega a dizer assim, que no último dia da festa, o grande dia da festa, Jesus diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Não é quem crer em mim de qualquer jeito, não é quem crer em mim como diz a religião, não, é quem crer em mim como diz a Escritura. Você crê em Jesus pelo que os outros falam com você? Ou você crê em Jesus como diz a Escritura? Porque crer em Jesus, como diz a Escritura, é um desafio constante. Ele é contrário à minha natureza pecaminosa. As pessoas que me fazem o mal, eu tenho vontade de revidar, mas ele diz que eu tenho que amá-las, né? Então, eu vou ver que quem crer em mim, como diz a Escritura, é um desafio diário, é obedecê-lo, é contrariar o meu eu. É preciso cavar bem fundo, até atingir mentes e coração. Mas eu quero dizer a você, se Jesus Cristo for o alicerce da sua vida, o mundo não vai construir nada em você. Se a sua vida for alinhada pela pedra angular, o pecado não vai construir nada em você. Se você não fizer como aqueles construtores que rejeitaram a pedra angular, o diabo não vai edificar nada em sua vida. É um desafio constante. Portanto, irmãos, não troque a pedra de esquina por materiais fracos. Como tem crente errando nessa parte, assim como os judeus, né? A pedra de esquina foi rejeitada, a pedra angular, a parte principal que sustenta toda a obra, que alinha toda a obra, foi rejeitada pelos judeus. Assim tem sido nos dias de hoje. O ser humano continua fugindo de Deus. O ser humano está como Adão no jardim. Quando Deus o procura, e ele fala: ouvi a tua voz, e no jardim me escondi. Está sempre se escondendo de Deus, porque não quer ter a sua vida alinhada pela pedra angular, não quer ter a sua vida sustentada pela pedra de esquina. Na hora da tempestade, é que nós vamos ver se nós cavamos bem fundo, porque as tempestades, elas vêm, irmãos, as tempestades, elas vêm muitas vezes sobre nós com baixa, média ou forte intensidade, e às vezes parece que vai arrastar tudo. É nessa hora que nós vamos saber como estão as estruturas da nossa vida espiritual. Se nós não tivermos rejeitado a pedra angular, nós vamos sobreviver. E muitas vezes nós vamos até mesmo sofrer danos, mas estaremos de pé, porque a pedra angular é que sustenta o peso da obra. Mas se nós fizermos como os construtores, se nós fizermos como muita gente que nós temos visto hoje, alinhar a nossa vida pelas coisas do mundo, sustentar a nossa vida pelos negócios que são de baixo, então a nossa vida ficará comprometida. Jesus disse que o homem que constrói a sua vida, né, faz uma construção na areia,
Quando vem a torrente, ela leva facilmente. Mas o homem que constrói a sua casa sobre a rocha, vem as tempestades e ali ela permanece. Portanto, irmãos, lutas, dificuldades, problemas, tribulações, faz parte da nossa vida. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A vida do crente é uma vida de luta, não é isso? Jesus chegou a dizer: pensais que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Espada é ferramenta de luta. Então, eu finalizo aqui essa palavra dizendo a você nesta noite: não faça como os construtores, não rejeite a pedra angular, é ela que alinha a nossa vida, é ela que sustenta o peso de toda essa obra. Fazer a obra de Deus sem a pedra angular é rejeitar a provisão, o livramento, o cuidado e a graça de Deus em nossas vidas. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos dar graça para que nós possamos continuar a caminhar com as nossas vidas sobre a pedra angular, com as nossas vidas alinhadas pela pedra de esquina. Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra? Pai eterno, eu te dou graça, Senhor, porque pela sua infinita bondade e misericórdia, ó Pai, pelo teu cuidado, nós vimos, ó Deus poderoso, que as nossas vidas precisam ser alinhadas pela pedra angular, porque é tu, ó Pai, que sustenta todo o peso da obra, ó Pai. Muitas vezes nós passamos por lutas, por tribulações, por tempestades, ó Pai. Mas nós estamos confiantes que a nossa casa está edificada sobre a rocha, ó Pai. E por isso, ó Deus, nós pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue nos dando graça, que o Senhor aquebrante os nossos corações, para que nós não sejamos como os construtores, ó Deus, que rejeitaram a pedra angular, ó Deus. Em nome de Jesus, não permitas, ó Deus, que este mundo venha construir nada sobre nós. Não permitas, ó Pai, que o diabo venha edificar algo sobre nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, cavar bem fundo. Que nós possamos, ó Deus, cavar mentes e corações, para que haja um bom alicerce espiritual. Não permitas, ó Deus, que o pecado venha construir algo sobre nossas vidas, ó Deus. Mas que nós possamos seguir em frente. Que nós possamos, ó Deus, ser sensíveis à Tua voz. Em nome de Jesus Cristo. Quero orar, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão aqui nesta noite. Que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada, ó Pai. Que o Senhor possa nos guardar, trabalhar em nós, ó Deus, edificando nossas vidas. Nos ensina, ó Deus, a cavar mais fundo. Nos ensina, meu Deus, a ter um bom alicerce espiritual. Para a honra e a glória do Teu nome. Amém. Amém, amados, que Deus abençoe. O culto está encerrado, os irmãos têm liberdade.